Vamos embora, né? Aí a igreja diz: a paz do Senhor, amado pastor. Legal, né? Achei bacana aqui. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para os irmãos que ontem foi uma bênção. Tirando a dor do dedo do pé e da mão que inchou, mas foi uma bênção ontem, irmãos. Eu senti Deus naquele lugar, sabe? Deus estava presente, se apresentou de uma maneira especial para nós. A mulher pregou muito. Houve uma conversão de famílias, de família. A avó era da igreja, aí as duas filhas se converteram e a neta se converteu também. Olha, foi uma coisa abençoadora. Eu fiquei muito feliz de estar ali ontem com o pastor Marcos, né? E pastor Marcos, cadê gente? Oxi. Aí, irmão, eu falei para você que a gente ia ficar. Então, agora, Jean foi o único que foi arrebatado. Mas, falei para vocês? Falei que a gente ia ficar aqui. Cadê, Jean? Não falei, né? Rapaz, eu preparei. Eu peguei o versículo aqui. Tu acredita que o versículo sumiu? Pode ser que não era ele. Oi? Eu amei de ver Colossenses capítulo 3, versículo 23. Gui, 3, 23. Eu amei de ver o Edmilson pregando a música que era para ele mesmo. Ele estava cantando uma advertência para a vida dele. Se eu cair, me deixa bem perto. Isso foi muito bonito, Edmilson. Deus abençoe sua vida demais, viu? Dá conta. Eu não vou pregar não, irmãos, o horário não me permite, até porque nós temos um bolinho ali para participar. Mas eu queria dar um conselho aos irmãos. Ô Jean, Marcos sentiu sua presença em falta, perguntou onde você estava e ele quer falar contigo. Eu acho que é alguma coisa de som na igreja dele, não sei o que. Mas ele também sentiu sua presença. Eu só queria dar um conselho para os irmãos. A palavra de hoje é conselho. Eu vi Carol falando das bênçãos dela, vi Néia falando das bênçãos dela. E Deus tem muita coisa para fazer aqui nessa casa. Irmãos, vou dizer para vocês: Deus não precisa de grandes quantidades. Deus precisa de pessoas que estejam dispostas. Deus nunca trabalhou com muito. Me mostra na tua Bíblia Sagrada aonde você viu Deus trabalhar com o muito, com o grandão, com o importante. Deus nunca fez isso. Para quê? Por que ele nunca fez isso? Porque o pequeno e o fraco e o pouco glorifica o nome dele nas coisas grandes que ele faz. Quando Eliseu estava cercado, era um exército e era só Eliseu. Só Eliseu. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, era ele e os leões. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha de fogo, aquecido 7 vezes, era Sadraque, Mesaque, Abednego e a fornalha. Então, em todo momento da Bíblia Sagrada, você vai encontrar Deus trabalhando com o pequeno. Não era o exército de Israel que enfrentou Golias, foi um adolescente, um jovem que enfrentou Golias. Então, é muito importante nós entendermos que Deus trabalha com o pequeno. Por que eu estou dizendo isso? Porque não precisa ter uma igreja lotada até os tomates se a gente acaba tendo problemas demais. É melhor ter um povo que Deus escolhe a dedo, mas cheio dele. Amém. E Deus, ele trabalha com essas pessoas. Deus vai fazer com que as coisas aconteçam com essas pessoas. É com o Edmilson que a igreja cresce, é com a Ângela Torres que a igreja cresce, é com a Catarina que a igreja cresce, é com a Flávia que a igreja cresce, né?
E as coisas vão se encaixando conforme o tempo vai passando. Por mais que exista dificuldades, as coisas vão se encaixando. Você vê, por exemplo, agora, a luta que Ítalo vem passando, mas hoje ele já está empregado. Está tudo bem lá, Ítalo? Depois me fala. Será que eu estou sabendo atrasado? Não, né? Bom, mas é isso que acontece. Mas estava. Então, o que acontece conosco? Eu estava conversando com o Carol ali fora e ela estava me mostrando o que está acontecendo no trabalho dela numa situação de adoção. Ela falando, eu me emocionei. Imagine ela que está trabalhando com a situação. Por que eu botei esse versículo aqui? É só um conselho. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração. Mas não é aqui para Deus não, tá? Aqui é fazer lá fora, é trabalhar lá fora. Como ao Senhor, olha só, como ao Senhor. E não aos homens. Então, a Carol disse, eu não sei como eu estava falando com aquela mulher, até que a única coisa que ela tem diferente de você é só o título. Porque ela é bacharel, igual dizer, ela só tem um título. Né? É diferente, por exemplo, eu trabalhando com um almirante, o cara tem trocentos mil cursos. O cara foi fazer curso nos Estados Unidos, foi fazer aquilo, outro, mas a gente nunca deixa de ser a gente. Tudo que a gente for fazer lá fora, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor, Catarina. Ainda está naquele restaurante, filho? Então, ali é o seu lugar de estar ali e fazer o que precisa ser feito. Faça como se estivesse fazendo para Jesus. Porque o nosso testemunho, a nossa vida lá fora, ela vai mostrar quem somos nós. E Deus vai fazer a diferença através de nós. Ângela no local dela, Paulinha no local dela, Neia no local dela, Caio no local dele, tá? Então, o que a gente faz? Glorifica a Deus no nosso trabalho. Qual é a hora que eu tenho que chegar? É 8 horas, então 7h45 eu já estou lá. O que precisa ser feito? Precisa ser feito isso? Não, eu vou fazer um pouco mais. Porque a pior coisa que existe é pessoas medíocres. E o que é uma pessoa medíocre, pastor? Isso é uma palavra feia, parece feio, mas medíocre só quer dizer o seguinte: é aquilo que você tem que fazer, você só faz o que marca, não faz mais nada. O que eu tenho que fazer? Varrer o chão, você vai só varrer o chão, não faz mais nada. Isso é medíocre. É um trabalho. O que eu tenho que fazer? Varrer o chão? Então tá bom, eu varro o chão, eu tiro o pó, eu ajeito as cadeiras, eu faço isso. Você está fazendo além daquilo que marcaram você fazer. Então, o que nós precisamos ser? Não ser medíocre. A gente tem que fazer além, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. Então, se você tem um emprego, se você tem um trabalho, se você tem a casa da sua casa, se você, qualquer coisa que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Não seja diferente. Não faça só porque eu não tenho obrigação. Porque quando Deus olha do alto e vê a nossa declaração em dizer que eu não vou fazer porque eu não tenho obrigação, você está dizendo para o dono do teu local de trabalho que você só vai fazer o que marca, e se não tiver que fazer, não está satisfeito, ele manda embora. É isso que eu quero dizer para ele. Então você veja bem, por que eu estou dizendo isso? Para certas pessoas, antigamente, eu vou falar isso aqui de cunho particular. Antigamente na Marinha existia o PS, Posto Superior. Então, um cabo que exercia a função de sargento, ele ganhava como sargento e descontava como cabo. Olha bem, ele não descontava como sargento, ele descontava como cabo. Era o famoso PS, Posto Superior. Então, um segundo sargento que ganhava como suboficial, ele exercia a função de suboficial por não ter suboficial, mas na hora que ele fosse ter os seus descontos, descontava como segundo sargento. Então, quem ganhava PS, isso foi muito tempo,
Era uma maravilha. Eu mesmo ganhei PS. Eu era a primeira classe e ganhava como cabo. Então, o que isso quer dizer? É que isso foi cortado com o tempo. O tempo veio e cortou aquilo ali. E eu, terceiro sargento, na época, exercendo função de primeiro sargento ou suboficial, secretário de um contra-almirante fuzileiro naval, secretário de capitão do mar de guerra, como vocês já sabem aqui. E eu vou trazer uma aqui, que já esteve aqui várias vezes. Quem já viu, você conheceu ele, né, Miguel? O Sérgio Tadeu vai vir aqui, o contra-almirante, vai estar aqui com a gente. Eu acredito que eu vou ver se eu trago ele para palestrar no jantar de casais. Amém? Não esqueça o jantar de casais. Amém? Vocês estão ligados nisso? Então, tudo bem. Então, o que acontece? Eu fazia isso. Mas peraí, mas eu estou exercendo um papel de suboficial e não estou ganhando para isso? Irmão, isso já foi o tempo, hoje não tem mais. Ah, então eu não quero. Então não quero, ele pode dizer, então também não serve para mim. O que eu fiz com essa função? Exerci da melhor maneira possível. Por quê? Porque me competia a apresentar aos meus amigos, chefes e superiores, de que eu era um servo de Deus. E quando Deus te coloca numa função, não é para você fazer simplesmente a sua função, é para você dar testemunho de que você é filho de Deus. Entenda, aonde Deus te coloca, Ele te coloca para uma função. Ah, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu um emprego. Deus não lhe deu um emprego. Deus está lhe usando para uma grande obra. Então Ele vai abrir a porta do emprego para que você, na hora certa, com sabedoria do alto, vai fazer aquilo que precisa ser feito para Ele. Porque senão Ele não te colocaria ali, Ele vai te colocar em qualquer outro lugar. Ou Ele não quer, Ele tira. Ah, eu sou medíocre, não sei o que, vai papai dizer, não, isso aí não dá não, porque não me dá testemunho. Você imagina, por exemplo, eu pegar uma pessoa e indicar para alguém e dizer, ó, é da minha igreja, recebe lá que é uma bênção. E essa pessoa vai para a igreja, para o trabalho e só dá mau testemunho? O que essa pessoa vai dizer dele e de mim? Então é exatamente isso que Deus faz. Se eu vou abrir uma porta para um servo e esse servo vai trabalhar dando péssimo testemunho, está prejudicando a quem? A obra. Porque ele fazendo um mau testemunho, ele está falando dos crentes. Quer ver uma coisa? Vê se vocês não concordam com o que eu vou falar aqui agora. Você prefere fazer negócio com ímpio ou com crente? Que dúvida, né? A gente não era para ter dúvida, não. A gente era com os crentes. Quem já fez negócio com crente se decepcionou aí? Ó. Tá vendo? Eu também vou levantar a mão. Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora eu lhe pergunto, essa palavra que eu dei aqui agora é para edificação do cristianismo? Não. Então qual é o conselho que eu estou dando hoje? Irmãos, faça tudo o que precisa ser feito como se você estivesse fazendo para Jesus de Nazaré. Ah, é difícil, pastor, aturar esse trabalho. Então diz para ele que tu não quer mais ficar lá, que aí ele te transfere ou te tira de lá. O que você não pode é trazer malefício para o cristianismo ou para os cristãos por causa do seu testemunho. Quantas pessoas vai dizer assim, crente? Irmãos, vocês sabiam, não sei aqui se tem alguém que se lembra disso, que a gente ia comprar nas casas, me lembra aquela casa antiga? Não, aquela casa que nós compramos aquele terno, no Cunha. No Cunha, irmãos, eu chegava no Cunha para comprar, quando eu dizia que eu era crente, cara, o crédito era na hora, tinha uns carnezinhos, e eu saía de lá cheio de roupa. Hoje, irmãos, não é assim não.
Você tem que primeiro pagar. Não tem mais carnezinho. O cara não quer saber se você é crente ou se você não é crente. Deixou de ser referência você ser servo de Deus. Deixou você ser referência de você ser pastor. Por quê? Porque tem uma porção de picareta por aí dizendo que é pastor. Fazendo e acontecendo, devendo, arrumando problema, dando péssimo testemunho. Então, isso não é legal. O que ele diz? Fazei de todo o teu coração tudo o que você for fazer, como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, hoje é só uma palavra de conselho. Não está satisfeito, não está bem no lugar, olhe a Deus. Fala, Senhor, eu não estou bem não. Peço permissão para sair. Porque quem te colocou lá foi Ele. E é Ele que tem que te tirar. Peço permissão para sair. Na primeira oportunidade que tiver, eu gostaria de sair. Rapaz, Deus vai fazer. Se você é servo e Ele percebe que você ali pode não frutificar como Ele quer que você frutifique, porque Ele quer que você frutifique, por português. Ele quer. Por quê? Porque você tem algo para fazer naquele lugar. Aí o que acontece? Deus abre uma oportunidade, você pede permissão para ir embora, leva os seus direitos e vai embora. Aí, como você fez tudo direitinho, o que Deus vai fazer? Vou abrir outra porta para ele, num lugar onde ele vai se agradar. E aí eu não vou ser medíocre nesse lugar. Eu vou fazer conforme é necessário eu fazer para poder dar testemunho de vida no lugar que eu estou. Porque, irmãos, eu estou cansado de ouvir vídeo na internet em dizer. Vocês sabem que eu sento na frente da televisão e assisto o dia todo, muito YouTube. Quando não estou lendo, estou estudando, estou lendo, estou vendo, assistindo muito. Eu estou cansado de ver pregador chegar e dizer assim: tem muito crente que é crente dentro da igreja. Muito crente que vai para a igreja, que dizima, que glorifica, que faz e acontece. Saiu da igreja, o cara se transforma no giraia. Que isso? Eu, graças a Deus, nunca tive mau testemunho dos getsemanianos. Nunca tive aqui. Nunca tive. Tivemos sim problemas com os getsemanianos, que não eram getsemanianos, porque tem aquelas pessoas que são emocionais. Sabe o que é emocionais? É quando você fala uma palavra forte aqui, aí ele diz assim: estou no ônibus e não desço. Quem lembra disso aí? Quantas vezes foi dito aqui e de repente o cara já está descendo há muito tempo? Por quê? Porque são emocionais. Pessoas que vivem por emoção. Luiz, Licínia, Ana Paula, Salete, Thalise, Priscila, vocês viram antes como aquela família aceitou Jesus? Não tinha emoção, tinha sentimento de retorno, de pedir: pai, eu quero voltar, pai, muito obrigado. Aí ela foi, e elas se dobraram o joelho e aquele cheiro, você via que havia conversão. E daqui a pouco a neta também aceita Jesus, a filha de uma delas. Então você via que aquilo não tinha emoção. Agora, quantas pessoas aceitam a Cristo por emoção? Você não sabe, irmãos, a alegria de um pastor, porque pode ser a mais simples das atitudes, mas não sabe o quanto me faz feliz. Ontem eu estou descendo da escada, quando eu olho, está um cabeludinho me agarrando. O que você está fazendo? Pastor, eu vim. E me dei um abraço nele, no Michel. O Michel estava lá. E quando eu cheguei em casa, 11 horas da noite, é que eu fui ver que ele escreveu: pastor, vou trocar de roupa, vou chegar no trabalho, vou pegar não sei quem, me manda para lá. Mas não deu tempo de eu ver. E aí cheguei lá, quando eu desço, do nada desce um menino que aceita Jesus aqui, que andava com um pedaço de cano na orelha. Quem mandou você
cama. Fui eu? Foi você? Foi você? Foi você? Por que você tirou? Não. Foi me lavar mais comigo. Quem pode dizer amém por isso? Foi a melhor palavra dita nesse culto, de todas as que foi dita. Tem coisas que não combinam mais com você. Amém, irmãos? Você acha que aí é o que me incentiva a dar continuidade, me incentiva a continuar, me incentiva. Gente, nós somos uma família, Catarina. Nós somos uma família. Aqui todo mundo se dá mão, todo mundo orando para o outro. Aqui todo mundo chora. Aqui. Eu estou aqui com o meu coração quebrado conversando com vocês, mas eu já socorri a Emily. A Emily entrou em contato comigo, não tinha comida nada, não estava comendo nada direito. E aí ela passou a mensagem para mim, e eu falei, minha filha, o que está acontecendo, pastor? A minha irmã vai vir para cá, eu não tenho nenhum dinheiro aqui, e eu não estou conseguindo comer, eu queria pelo menos trazer um biscoito, alguma coisa. Eu falei, minha filha, quanto você quer? Porque eu preciso que a pessoa diga, né? Jesus sempre diz isso, né? Fala, o que você quer, não é? Aí ela não disse, eu falei, estou mandando para você X, tá bom? Aí ela falou, olha, pastor, tudo bem, mas se o senhor não tiver condição de mandar, mande pouco, pode mandar menos, o que o senhor puder. Eu falei, não, estou mandando aqui agora. Eu estava conversando isso ali com o Jean. Acabou que o caixa da igreja ficou em micharia, irmãos. Eu estava com 100 e poucos reais de caixa. Só. A igreja anda. Entra dinheiro e a gente sube. 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 Entra dinheiro e a gente paga. Entra dinheiro e a gente paga. É isso que acontece. Eu não tenho dinheiro guardado. Até porque quando a gente for arrebatado, que vai subir todo mundo, eu não quero deixar dinheiro para o anticristo. Né? Até falei hoje com o B, né? Falei, B, tem que tomar cuidado, né? Se o anticristo chegar e falar assim, é ruim, hein? O que você vai fazer, meu filho? Eu torro tudo antes. Entendeu? Eu torro tudo antes. Não vamos deixar nada aí para ele. Porque o que? Imagina a igreja subiu. A igreja subiu. O que o anticristo vai fazer, Fábio? Vai começar a procurar quem subiu, porque já sabe, porque está escrito, eles sabem que vai ter o arrebatamento, e aí começa a ir na conta de vocês e só transferindo para a conta dele. Sim, não tem mais ninguém para tomar conta, ele vai levar tudo. Sim ou não, Caio? Vai, ele vai dominar tudo. E acabou. Então a gente não deixa nada para ninguém. Irmãos, estou terminando. Faça tudo com decência e ordem, e faça como se estivesse fazendo para o teu Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe o nosso Brasil em nome de Jesus. Uma salva de palmas, começa.